Lucas capítulo 6. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Versículo 40. Jesus era seguido por multidões sedentas de cura e de libertação, mas também era criteriosamente observado pelos zelosos líderes judeus. Suas exigências quanto à observância do quarto mandamento da lei, Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11, eram sobremodo pesadas e não tinham comunhão alguma com as palavras escritas pelo dedo de Deus, Êxodo capítulo 31, versículo 18. Perante o Senhor do sábado, condenavam o debulhar de espigas e a cura de um homem sofredor, enquanto planejavam matar a Jesus, transgredindo em seus corações o sexto mandamento da lei: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Após uma noite orando a Deus, Jesus escolheu 12 homens como seus discípulos. A aquele grupo especial foi dado o privilégio de acompanhar de perto todo o seu ministério terrestre. Eles foram testemunhas oculares de incontáveis milagres e de um poder jamais visto. Mas creio que as lições mais importantes foram aquelas em que o olhar do Salvador lhes constrangia o íntimo. A versão de Lucas das Bem-aventuranças, apesar de mais curta, acrescenta ao Sermão do Monte alguns contrastes dignos de reflexão. Vejamos. Primeiro, bem-aventurados vós os pobres, versículo 20. Mas ai de vós, os ricos, versículo 24. Segundo, bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, versículo 21. Ai de vós, os que estáis agora fartos, versículo 25. Terceiro, bem-aventurados vós, os que agora chorais, versículo 21. Ai de vós, os que agora rides, versículo 25. Quarto, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Versículo 22. Ai de vós quando todos vos louvarem. Versículo 26. E as palavras que se seguem fazem parte de um dos discursos mais difíceis de Cristo. Na verdade, um dos mais fáceis de compreender, mas o mais difícil de se praticar. Amar os inimigos, proferir palavras de bênção aos que nos maldizem, orar por aqueles que nos caluniam, preferir humilhar-se a revidar, fazer o bem a quem não merece, emprestar sem esperar receber de volta, não julgar, não condenar, estar sempre pronto a perdoar. Faz parte da lista das ações recorrentes de uma vida transformada em Cristo Jesus. Estudando a vida do Salvador, concluímos que todas essas ações foram por ele praticadas. A sua vida foi o perfeito cumprimento de seus ensinamentos, o exemplo que todo discípulo é convidado a imitar. Aquele que é benigno até para com os ingratos e maus, nos chama a sermos seus imitadores. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Em um mundo onde, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos está se esfriando, Mateus capítulo 24, versículo 12, somos chamados para, como bem-aventurados, fazer a diferença na vida das pessoas. Jesus está fazendo a mesma pergunta hoje. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João capítulo 15, versículo 17. Portanto, ouvir e praticar a palavra de Deus pelo poder do Espírito edifica a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, nos torna bem-aventurados e semelhantes a Jesus. Eis o bom tesouro do coração e o caminho que nos levará para casa. Porque se permitirmos que o Espírito Santo
realize em nós a sua boa obra diária, Ele formará em nós a imagem de Cristo. Sabemos, amados, segundo as profecias da Palavra de Deus, que estamos às vésperas de um tempo de angústia qual nunca houve. Daniel capítulo 12, versículo 1. E se quisermos estar prontos como remanescente de Deus para aquele tempo, precisamos permitir que o Espírito Santo coloque em nós o selo do Deus vivo. Pois os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Primeiros Escritos, página 70. E nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Amados, aos nossos olhos isso parece impossível, mas para o nosso Deus Todo-Poderoso nada é impossível. Portanto, vigie, ore, confie e escolha olhar para Jesus a cada dia. Certamente, a sua graça é suficientemente poderosa para nos conceder o caráter do céu. Oremos, amados. Pai de amor e de bondade, desde a cruz, a tua graça tem sido estendida a todos por quase 2000 anos. Mas para cada um de nós é o tempo de uma vida. Por isso, humildemente te pedimos que nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, um coração puro, coração que seja a morada de Jesus. Se o Senhor habitar em nós, certamente amaremos nossos inimigos, oraremos pelos que nos caluniam, faremos o bem sem esperar aplausos ou recompensas, mas seremos tão somente condutos da tua luz. Ó Deus vivo, nos purifica de toda iniquidade e habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, bem-aventurados. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.